Tô na área, se derrubar é pênalti, daquele jeitão. Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu vou te ensinar e te explicar sobre quais os melhores horários para estar se operando dentro do mercado e o que fazer em cada horário e em cada ativo. Bora pro conteúdo. Então, o que você veio aprender nessa aula? Os melhores horários para estar se operando no mercado. A gente tem sessões. No mercado, a gente tem diversas sessões. Inclusive, eu vou estar deixando o indicador, o site de sessões bem aqui abaixo. O site é esse daqui, ó. Market 24 horas Clock. Através desse indicador, desse site, você vai conseguir entender qual é o horário que cada sessão abre e qual é o horário que cada sessão fecha. Aqui tem diversas sessões, ó. Tóquio, Xangai, Hong Kong, Singapura, Mumbai, diversos, Dubai, Toronto, Chicago, São Paulo, Sydney, Wellington. A gente tem diversas sessões em horários diferentes, porém eu vou te passar as melhores sessões, as sessões que mais geram liquidez no mercado durante o dia e como você vai estar operando a favor de cada uma aqui. Top! Então aqui a gente tem a sessão da noite. Na sessão da noite, muita gente me manda mensagem e sempre a mesma dúvida. Richard, eu trabalho na parte da manhã, eu não consigo estar operando, tirando ali uma hora para analisar e estar operando e acompanhando o gráfico. Você não precisa, você pode fazer as suas análises quando chega do trabalho e quando você chegar do trabalho, o que você vai fazer? Vai priorizar por ativos nesse horário que eu vou te falar. Então a gente tem a sessão de Tóquio. Que horas é que abre a sessão de Tóquio? A sessão de Tóquio tá aqui, ó. Ela abre às 21 horas. Tá vendo? 21 horas no horário de Brasília. Lembrando que aqui embaixo, ó, tem que estar UTC-3. Tem aqui, tudo bem, galera? Vamos prosseguir? Então, a sessão de Tóquio, ela abre que horas? Ó? É JPX, ela abre às 21 horas da noite e fecha que hora? Ela fecha aqui, ó, às 3 horas da manhã. Então, durante a sessão de Tóquio, a sessão asiática, que a gente considera a sessão asiática. Então, na sessão asiática, que ela é das 21 horas até às 3 horas da manhã. Pronto, então aqui a gente tem a sessão asiática. Agora você já sabe o melhor horário para estar operando a sessão asiática. E tá bom, Richard, você me falou que a sessão asiática ela abre às 21 horas e fecha às 3 horas da manhã. Mas quais são os ativos que eu tenho que operar nessa sessão? Os ativos que tem JPY, ativos que tem CAD, ativos que tem NZD. Pronto, essa é a famosa sessão asiática, beleza? Até aqui tudo bem? Podemos avançar? A gente também tem a segunda sessão principal. E qual é, Richard? Essa segunda sessão principal. A segunda sessão principal é a sessão europeia. Como assim sessão europeia? A sessão de Londres, que ela abre aqui, ó, tá vendo? Ó, LSE London, ela abriu aqui exatamente às 5 horas da manhã e ela fecha às 13 horas da tarde. Então eu vou colocar aqui, sessão de Londres, que ela abre às 5 horas da manhã, 5 horas, até às 13 horas. E quais são os melhores ativos da sessão de Londres? É euro, ativos que tem euro, e ativos que tem GBP. Você vai priorizar operar ativos que tem euro e ativos que tem GBP na cotação. Você vai priorizar por euro, GBP, GBP, USD, esses tipos de ativo das 5 horas da manhã até as 13 horas da tarde, às 1 hora da tarde, beleza? E agora, qual é a outra sessão? A outra sessão, a terceira sessão, e não menos importante, né, é a sessão americana. Sessão americana, conhecida pela a sessão de Nova York. Agora a gente vai olhar aqui novamente, ó, isso é assim que vocês vão fazer. E vamos ver, a sessão de Nova York, ela abre que hora? Você vai olhar aqui, ó, Nova York abre às 10h30. E quando você sempre tem que se basear no site, galera. Aviso importante, você sempre tem que se basear no site, porque o site ele atualiza, vira e mexe, horários de verões,
outros horários que atualizam e o gráfico vai ser atualizado. Então, as sessões também têm que ser atualizadas. Você, às vezes, antes estava 11 horas, estava meio-dia a sessão de Nova York, agora mudou para as 10h30. Então, a sessão de Nova York, ela abre às 10h30 e vai até às 5 horas da tarde. Antes ia até às 6 horas. Aumentou, diminuiu 1 hora aí nas sessões, basicamente. Então você sempre tem que estar ali se atualizando, porque o trade é isso, evolução constante, 1% melhor a cada dia. A gente sabe que a sessão de Nova York, ela abre às 10h30 e fecha às 5 horas da tarde. Então vamos voltar aqui, ó. Sessão americana, ela abre que hora que eu falei para vocês? Isso aí, 10h30. E ela fecha que hora? Às 5 horas da tarde. E na sessão americana, é claro, o ativo que a gente vai priorizar são ativos que tem USD. Pronto, USD. Esses são os ativos que a gente tem que priorizar na sessão americana, que são ativos que tem USD. Pode ser USD Euro, Euro USD, GBP USD, USD GBP, USD JPY, JPY USD, ativos que tem USD na cotação é que você vai priorizar, das 10 até o meio-dia. E qual é as características de cada sessão? A gente tem aqui a sessão de Ásia, que ela tende a gerar liquidez. Cadê? Ó, vamos pegar essa daqui, ó. A gente tem a sessão asiática. O que é a principal função da sessão asiática? A sessão asiática, ela gera topos e fundos, ó. O melhor operacional para a gente operar na sessão asiática é o falso rompimento. Falso rompimento, suporte e resistência, nada de querer seguir fluxo, beleza? Então, sessão asiática, a gente vai priorizar operações de falso rompimento. E na sessão de Londres, Richard, o que é que eu vou fazer? Vai priorizar operações de continuação na tendência, tipo um pullback ali, ó, beleza? Na sessão de Londres, você prioriza seguir a tendência. E agora sobrou a sessão americana, a sessão de Nova York. A sessão de Nova York, ela tende a fazer o quê? Reverter o movimento da sessão de Londres. Então a gente vai priorizar reversão no preço. Então aqui a gente tem a sessão de Londres, vem comigo. E aqui a gente tem a sessão americana. O que a sessão americana tende a fazer? Sessão de Londres, sessão americana. O que a sessão americana tende a fazer? A vir devolver todo o movimento, reverter a tendência, reverter o movimento da sessão de Londres. É o que eu vou fazer, operar a favor da reversão. Vou ir priorizando operações a favor da reversão, tá? Então, Londres gera tendência, capturando a liquidez da sessão asiática, da sessão de Tóquio, e após começar a sessão americana, ela reverte, na maioria das vezes, a sessão de Londres. Então, vamos ver se isso realmente é verídico? Então, aqui a gente tem o Lux Algo, ó, que vocês têm que configurar, ó. Lux Algo, só você pesquisar aqui, ó, em indicadores, Lux Algo. Session Lux Algo, esse primeiro indicador aqui, tá bom, galera? Após isso, você clica nele 2 vezes aqui em cima ou na caixinha de ferramenta e configura os horários. Nova York tá verde, eu mudei aqui a cor, você vai colocar a cor que você quiser, mas coloque diferente das outras sessões. Então, a gente tem Nova York das 10h30 às 17h, a gente tem Londres das 5 da manhã às 13 horas, a gente tem Tóquio também aqui, ó, mas você vai deixar desativado porque Tóquio já pega o ativo de Sydney, que abre às 8 horas da noite e fecha às 2 horas da manhã, porém eu tenho que atualizar, lembra? Então, Sydney é das 21 horas até as 3 horas. Ok. Cadê, ó? Sessão asiática. Beleza? Que é a sessão de Sydney. Aí eu clico aqui, ó, ativo o meu indicador e só consigo ver ele em 5 minutos, beleza? 5 minutos e 15 minutos para menos, ó. Vamos lá? Pronto. Então, o que é que aconteceu exatamente aqui, nesse ativo, ó? Em 15 minutos, 5 minutos. Estamos no Euro USD, só para vocês terem uma base. Ó, a sessão de Sydney, ela gerou liquidez, formando topos e fundos. Logo após, veio Nova York, capturou toda essa região aqui dos topos e seguiu a tendência. Assim que abre Nova York e Londres fecha, o mercado vem revertendo a tendência. Beleza? Vem comigo, olha aqui no GBP USD, esse exemplo que a gente tem, ó. A gente está na sessão de Sydney. O que é que na sessão de Sydney o mercado está fazendo? Está gerando liquidez, ó. Topos e fundos nivelados. Vamos operar suportes e resistência, falsos rompimento. Sempre priorize um falso rompimento, beleza? Aí soltei o preço, ó, e o preço começou a cair. Agora iniciou a sessão de Londres. A sessão de Londres gera tendência, ó, tendência de queda, ó.
gerou uma tendência de queda. Pronto, iniciou Nova York. Assim que Nova York abriu, o que aconteceu com Nova York? Já começou a reverter o preço e injetou a força compradora para reverter a sessão de Londres. Vocês pegaram só? Vocês só tem que entender isso. Nova York, em 90% das vezes, vai reverter a sessão de Londres. Se você gostou desse conteúdo, aprendeu sobre qual ativo operar, como operar e quais os melhores horários para estar se operando cada ativo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque aqui nesse canal eu revelo a pérola de ouro do mercado financeiro. Forte abraço, até a próxima. Fui!